Oi, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a síndrome dos ovários policísticos. Eu sou a doutora Uliala, como vocês já sabem, médica, endocrinologista, nutróloga e clínica geral. E aqui do meu lado está a Bárbara Angel, nossa nutricionista, também especialista em estilo de vida e emagrecimento. Hoje o assunto é legal, mas antes da gente começar a falar sobre ele, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, que é muito importante, ativarem as notificações, porque a gente está produzindo muito conteúdo bom para informar vocês, e vocês, para saberem que a gente produziu, que a gente colocou no YouTube, tem que estar aí com as notificações em dia, né, para ser notificado. Vamos falar sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos, né? Exatamente. Hoje vamos fazer algumas perguntas para a doutora Uli e depois eu vou explicar um pouquinho sobre a parte do nutricionista. Que é fundamental também. Isso. Então, doutora, vamos lá. O que é a síndrome do ovário policístico? Isso. Então, primeiro de tudo, é uma síndrome. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então não é um único sinal, não é um único sintoma que vai fazer o diagnóstico. A síndrome dos ovários policísticos é uma doença endocrinológica que altera todo o metabolismo e ela tem algumas características peculiares, que é a resistência insulínica, então é a dificuldade da insulina agir no corpo, que a insulina é um hormônio, então é uma alteração hormonal na questão do metabolismo dos carboidratos. E também é uma alteração hormonal na questão de hormônios sexuais, porque existe um aumento, um predomínio androgênico na mulher. Então é um aumento de hormônios sexuais masculinos na mulher. E daí, devido a essas duas principais alterações, vem as consequências, vem o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a síndrome. Por isso também, essa doença ela aumenta o risco de outras doenças. Quando a gente tem esse desequilíbrio nesses hormônios, a mulher tem um risco aumentado de ter doença cardíaca, a mulher tem um risco aumentado de ter diabetes, tem um risco aumentado de ter alguns tipos de câncer, como por exemplo o câncer de endométrio. Daí a importância da gente diagnosticar a síndrome dos ovários policísticos e tratar, né? Isso é fundamental. E como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Então, a SOP é um diagnóstico de exclusão. Apesar de ser uma doença bem comum, a gente tem que excluir todas as outras possibilidades para poder falar para a paciente, para aquela mulher que ela tem síndrome dos ovários policísticos. Por isso a gente precisa de um exame físico bem feito, uma história clínica bem tirada, exames laboratoriais para a gente ver a parte de perfil hormonal, tem que pedir insulina, tem que pedir colesterol, triglicéridos, FSH, LH, estradiol, testosterona, DEA, SD, toda uma lista de exames laboratoriais e o ultrassom pélvico para a gente ver como é que estão os ovários. Aí sim, excluindo tudo, função tireoidiana também, excluindo todas as outras possibilidades, a gente fecha os critérios para o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. A mulher com SOP, ela consegue engravidar? Boa notícia, consegue. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Como que eu vou te explicar isso? Se a síndrome do ovário policístico ela for bem tratada, o tratamento for feito de forma adequada, personalizada, a gente sabe que até 80% das mulheres podem ovular. Dessas que vão ovular, até metade delas podem engravidar. Além disso, a gente tem a outra opção que é a fertilização in vitro. Então já fez todo o tratamento, tentou de tudo e não funcionou, tem a fertilização in vitro como opção. A gente tem que ter sempre em mente que existe infertilidade e esterilidade. A mulher com SOP ela é infértil, mas ela não é estéril, então ela pode engravidar. Ela tem que fazer todo o tratamento e como última opção a fertilização in vitro. E tem cura para SOP? Infelizmente não tem cura, mas tem controle. Como é uma síndrome, ela se manifesta de formas muito diferentes em cada mulher. Então pode ser que uma mulher tenha mais acne e irregularidade menstrual, ou tem hirsutismo, que são pelos em regiões mais comuns em homens, né? E tem muito pelo, ou tem pouco cabelo, tem alopecia androgênica. Então ela pode se manifestar de várias formas. O que a gente consegue é, com o tratamento adequado, deixá-la sob controle, uma doença muito bem controlada, e com isso também prevenir aquelas outras doenças que a gente viu no começo do vídeo, que tem um risco aumentado quando a mulher tem SOP.
Se a mulher estiver tratando e bem controlada, esse risco fica normal, fica igual da população normal. Ah, isso é uma ótima notícia. O que a gente tem que ter também uma preocupação muito grande é que o tratamento ele é complexo. O tratamento ele envolve mudança de estilo de vida. Sim, com certeza. Então, não é assim, eu vou tomar direitinho o remédio todo dia aquela hora. Não é só isso. A mulher tem que mudar hábitos de vida. A gente sabe que a mulher que tem SOP, ela tem uma tendência maior em acumular gordura, em ter um percentual de gordura maior, em ter resistência insulínica, em ter diabetes, né? Ela tem uma predominância androgênica, então ela tem tendência a acumular gordura em região onde não deveria ser, por exemplo, gordura abdominal. E daí vem, por exemplo, a alimentação. Se ela não melhorar a alimentação, os hábitos alimentares, muito dificilmente esse quadro geral vai conseguir melhorar de forma plena. E daí entra então a avaliação nutricional, né? O acompanhamento nutricional. Exatamente, e a gente volta para o ponto que é muito importante a gente ter um médico e um nutricionista junto, né? O caso da SOP ainda mais, isso fica mais evidente. Por quê? Porque quando a gente fala para um plano alimentar para mulher com SOP, a gente tem que prestar atenção na quantidade. Então, geralmente, a gente faz uma dieta low carb e dependendo das características, dos exames, do objetivo dela, pode até ser um carbo moderado na dieta. Mas a gente não pode só ver a quantidade de carboidrato, né? Não é só assim, eu baixei o carbo, pronto, acabou. Porque existe a resistência à insulina, então a gente precisa prestar atenção no carboidrato que a gente coloca, na qualidade. Esse carboidrato, ele está estimulando ainda mais essa insulina, né? Então tem que ser alimentos com baixo índice glicêmicos, tem que ser alimentos ricos em fibras. E também a gente tem que prestar atenção que não é só alimentos fontes de carboidrato que podem aumentar, que podem estimular a insulina, né? Existem outros alimentos como os laticínios, o leite, então tem que ter muito cuidado ao ingerir esse alimento, a quantidade, o tipo. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê que a recomendação é realmente ir para o leite desnatado, mas o leite desnatado ele tem a tendência de estimular mais a insulina do que o leite integral, porque ele não tem a presença de gordura, né? Por exemplo, o lac-free, ele tá ali com aquela enzima, com a enzima da lactase, que quebra a lactose, só que aí acaba tendo um açúcar simples ali no lac-free, e isso também estimula a insulina, então calma aí. Não é qualquer, não, vou cortar os carboidratos, mas aí eu vou lá e compro o leite desnatado, tomo o iogurte lac-free. Você tem que ir fazer um acompanhamento nutricional. Para as mulheres com SOP que praticam atividade física, que entram na área de tomar algum suplemento, também tem que tomar muito cuidado. Porque o whey também acaba estimulando, o BCAA acaba estimulando, então às vezes você pega o paciente que está ali numa dieta super legal, mas está tomando BCAA e ali durante o treino e estimulando aquela insulina e não está conseguindo ver resultado, não está conseguindo ver melhora. Então temos que também olhar por esse ponto. Olhar também a quantidade de proteína, né, balancear no nível adequado. O consumo de água durante o dia, muito importante. Sempre proporcionar um meio mais antioxidante, né, então ter fitoquímicos na alimentação. E também sempre prestar atenção na qualidade da gordura que você está ingerindo. Isso tudo a gente precisa prestar atenção no plano alimentar, para a gente ter resultado nesse tratamento. Se não tiver essa mudança de hábito alimentar, o tratamento vai ficar incompleto, né? Com certeza. Tem que preocupar com o metabolismo dos carboidratos, tem que preocupar com a ingesta de alimentos inflamatórios, tem que preocupar com a ingesta de água. Tudo tem que ser muito bem orientado. A pessoa tem que ter essa ajuda nutricional para conseguir fazer direitinho, né? Sim. Fundamental para ter sucesso no tratamento. Então acho que é isso, né? É isso. Se ficou alguma dúvida, avise a gente pelos comentários. Se tiver alguma sugestão, por favor, também deixe nos comentários. Gostaram do vídeo, gostaram das informações, deixem seu like, que é muito importante. E a gente vai continuar produzindo conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Até!